galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do ano no podcast de filmes clássicos. Esse é o nosso 30º episódio e a gente aqui decidiu ir até o Japão para falar sobre um dos grandes filmes do cinema mundial, talvez o melhor filme do grande diretor Akira Kurosawa, que é Os Sete Samurais. Esse filme foi influência para diversos filmes que vieram depois dele, é influência até hoje em filmes de ação e costuma figurar em listas dos 10 melhores filmes já feitos no cinema. A essa altura vocês já devem saber como entrar em contato com a gente. A gente tem um site oficial filmesclassicos.com.br. A gente está no Facebook em facebook.com/podcast Filmes Clássicos, e a gente tem uma conta também na Filmou, rede social de filmes, que é Podcast Filmes Clássicos. Então vamos começar. Hoje aqui estou eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, e do outro lado da linha, Alexandre Cataldo, fala lá de Blumenau. Beleza, Alexandre? Beleza, Fred. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então hoje só eu e você, né? É. O Sérgio não pôde fazer. Mas tá bom, né? E a gente vai... Tá bom. Tem bastante coisa para falar. Porque somos dois apaixonados por esse filme, né? Então acho que vai dar um bom papo. Com certeza. O filme é Os Sete Samurais, Chichinin no Samurai, é isso? 1954. É assim que se fala? Chichinin. Isso aí. Chichinin no Samurai. Olha, eu não cheguei a fazer curso de japonês não, mas eu acho que é por aí. E assim, né, a gente avisa que nenhum de nós é especialista no idioma, então algumas pronúncias não vão sair corretamente. Se tiver, né? alguém aí por favor. Se você é versado na língua japonesa, nos ajude, deixe um comentário e diga qual é a maneira correta. Isso, dá um descontinho pra gente aí. Pois é. E hoje é dia, pra mim, um dia de satisfação no podcast, falar de um dos melhores, um dos filmes que eu mais gosto de todos, que é Os Sete Samurais, do nosso querido Akira Kurosawa, que não apenas sem dúvida, o diretor japonês mais conhecido no Ocidente, né? Como eu acho que é um dos maiores diretores de todos os tempos, independentemente de país, né? Eu acho que você concorda comigo, né, Fred? Concordo. Gênero, número e grau. Um dos diretores mais influentes, né? Sei que você, inclusive, já teve a oportunidade de assistir toda a filmografia dele, assim como eu. Assim como você também. Os 30 de 30. 30 de 30, tem. Tem lá aquele filme perdido dele, né? Tem, mas aquilo acho que ele diz um pedaço, né? Tipo acho que era tipo um filme de episódios, tipo filme de revista que tinha no cinema americano também, né? Exatamente. E ele não dirigiu com exclusividade aquele filme. Mas então, é claro que a gente pode citar inúmeros outros grandes diretores japoneses e os mais falados, claro, o Ozu, o Mizoguchi, outros até mais antigos que também foram inclusive influência para o Kurosawa, né, como o Yamamoto, e vários outros contemporâneos dele, mas sem dúvida eu acho que ainda é o nome mais lembrado do cinema japonês dentro do mundo ocidental. Do Ocidente, né? Acho que é o cara mais lembrado quando se pensa em cinema japonês. E obviamente, dentre as várias e várias obras-primas que ele fez, dos seus 30 filmes, eu diria que tem ali pelo menos uns 10 a 12 filmes que são realmente sensacionais. Sem dúvida, Sete Samurais ainda é o mais conhecido, o mais famoso, e eu acho que é o filme japonês mais popular, né,
no Ocidente, e também é um filme bem popular no Japão, né? Inclusive em listas ali feitas lá no Japão por entidades de críticos e revistas, ele figura assim entre os primeiros, o primeiro, o segundo, né? Mas curiosamente no ano do lançamento ele não foi para o topo, né? Ele ficou, acho que em terceiro, né? Entre os filmes lançados naquele ano, né? Ele fez sucesso, né? Mas realmente não foi a maior Ele bilheteria. ficou atrás de dois filmes do Keisuke Kinoshita, em termos de nas enquetes dos críticos lá naquele ano. E com o tempo ele foi crescendo. E eu acho que isso se deve muito também ao fator ali dele ser um filme revolucionário, né, para o gênero de filme de samurai, né? Ele foi um filme que não desceu tão fácil naquele momento, né? Porque ele transgrediu as regras do filme de samurai até então, né? Então ele não fez aquele sucesso todo, ele incomodou o público japonês um pouco naquela época, né? E com o tempo ele foi talvez sendo melhor assimilado. É essa a impressão que eu tenho, não sei você. Mas fala aí, o que você acha do filme? Cara, esse filme foi provavelmente, se minha memória não me falha, o primeiro filme clássico não americano e não brasileiro também que eu peguei para ver assim de forma consciente. Sabia que era um grande clássico no cinema, era um filme venerado e eu peguei ele porque era famoso e porque não americano. Na época eu estava vendo muita coisa de clássicos americanos e tal, e essa foi a primeira tentativa que eu fiz de ver um clássico não americano. E vou te falar que isso aí eu devia ter uns, sei lá, 19, 20 anos, 94, 95. Eu vou te falar que a minha primeira impressão é daquela de alguém que vai ver um filme com muita expectativa, né? E meio que se decepciona. Fala, pô, legal, um bom filme, mas não é tudo isso também que as pessoas falam, né? Pois é, eu ia comentar. Foi exatamente a mesma sensação que eu tive. Eu vi bem mais tarde que você. Eu vi já na, na casa dos 30 anos ali para cima. Mas eu também avalio que ele não cumpriu aquela expectativa que eu tinha de sempre ouvir falar, sempre ouvir falar. Naquele primeiro momento, né? Eu vi, gostei, achei um bom filme, um bom entretenimento. Mas não era um filme assim que, nossa, que filmaço. E cresceu. Depois disso eu já vi diversas vezes. É, Devo dizer que o fato de ver com uma definição melhor, uma qualidade de imagem melhor, propiciou uma apreciação melhor do filme. O fato de estudar um pouco algumas situações até da época, da cultura japonesa, da época histórica em que se passa e tudo mais, deu para entender até alguns personagens ali melhor, as atitudes. Então, o filme cresceu muito no meu conceito, a ponto de que hoje eu considero um dos melhores para mim. Assim. eu também, cada revisão, eu tô sempre colocando ele para mim no top dos meus filmes preferidos. E acho que não só conhecer mais a cultura japonesa, né, e até conhecer mais a obra do Kurosawa, como você falou aí, a gente conseguiu ver os 30 filmes que ele fez e tal. Mas conhecer mais cinema, né? Porque é um filme muito cinematográfico, muito visual, né? Como era a obra do Kurosawa como um todo, né? E quanto mais filme você vai vendo, mais você vai entendendo da arte e tal, né? Até certo ponto, né? Não estou aqui falando que a gente sabe tudo, não sabe nada, sabe quase nada, na verdade, se for parar para pensar, o negócio é muito extenso. Mas quanto mais você vai se acostumando e vai revendo esse filme, ele cresce, né? Porque, pô, se você analisar ele assim isoladamente, o filme você pode dizer que é perfeito. Pra mim é quase perfeito o filme. Então, a fotografia hoje eu diria foda, isso também. Eu concordo com você. os personagens interessantíssimos, porra, a direção espetacular, o elenco é excelente. Tem diversas cenas marcantes, diversas. Cinematografia, vários recursos bem legais. Sim. Utilizados. Trilha sonora é excelente, roteiro, porra, fenomenal roteiro. A direção de arte muito boa. A montagem é muito boa também, né? Os filmes de Kurosawa também tem essa grande virtude de ter uma montagem excepcional. Então, porra, é um filme que, além disso tudo, diverte. É um filme vibrante, né? Um filme de ação.
mesmo. E tem ainda uma certa conotação ali social, né? Aquela coisa dos samurais com os fazendeiros. Sem dúvida. Eu também. Eu posso dizer que estou cada vez mais encantado pelo filme, assim, ele pode ser analisado, dissecado em diversas nuances, assim. Ele é um filme de muitas camadas, né? Se você está atrás de um filme que te ensina a fazer cinema, se você é um cara interessado na questão de cinematografia mesmo, nossa, é uma aula, né? Aprender para quem está interessado no roteiro, né? Um roteiro que você vê, tem, sei lá, deve ter mais 100 personagens no filme, evidentemente não todos tão importantes, né, quanto outros, mas sei lá, pelo menos uns 20 personagens que seriam mais ou menos os principais ali, e nenhum deles é raso, nenhum deles é plano, né? Não são bonecos, não são figuras estereotipadas, todos eles têm uma motivação, todos eles têm uma história individual, e não é à toa, né? Depois a gente talvez detalhe algumas outras coisas da produção, mas uma coisa que é bem sabida é que o Kurosawa ele era extremamente perfeccionista nisso, então ele tinha anotações ali paralelas ao roteiro do filme. Os 6 cadernos, né? Ele, juntamente com outros 2 roteiristas, trabalhou no roteiro desse filme, né? Mas paralelamente a isso, ele tinha anotações que preenchiam 6 cadernos, encheram 6 cadernos que estão até hoje expostos lá acho que numa sala de exibição ou num tipo um museu, né, um memorial do Kurosawa lá em Tóquio. E nesses cadernos ele detalhava tudo sobre cada um dos samurais e dos fazendeiros, a maneira de falar, a maneira de se vestir, os trejeitos, o que comia. Ele fez uma árvore genealógica, né, dos moradores da vila, né? Parece que tinham cerca de 20 famílias, né, mais de 100 camponeses distribuídos em 20 e poucas famílias, e essas famílias, inclusive, durante as filmagens, eles ficaram, né, realmente morando juntos e tudo. Então, isso, sem dúvida, acaba dando, né, um realismo muito grande ao filme, assim, né? Eu acho que isso é visível, que até se você vê, já acompanha e vê outros filmes japoneses, principalmente anteriores a isso, você nota que tem um diferencial em Sete Samurais, que é justamente no realismo, né? Com uma série de recursos, tanto de cinematografia, quanto do roteiro, de história e tudo mais, que deram muito mais realismo à história, né? Não fugiu bastante daquela coisa que se tinha antes, lá do estilizada, originalmente lá vindo do kabuki, né, que era o teatro tradicional japonês, que era uma coisa muito estilizada, personagens com atuações exageradas e caras e maquiagem muito pesada e tudo mais. Isso ficou de fora, né? Não deixou de ser bonito. Matar, por exemplo, não eram aqueles golpes perfeitos, aquele herói individual, né? Passou a ser uma situação muito mais perto da realidade, né? Tem essa coisa, né, do filme de época japonês, que é o Jidaigeki, né, que eles chamam. Jidaigeki, que é o filme de época japonês, né? E o Kurosawa estava querendo aqui com esse filme resgatar o que ele chamava de verdadeiro Jidaigeki, né? E que ele achava que o cinema japonês tinha muitos filmes do tipo Chambara, Chambara que chama, que no caso é um subgênero, né? Que seriam os filmes focados só na luta, né? Na ação mesmo, né? Nas lutas de espada, de samurais mesmo, né? E o Jidaigeki já é uma coisa mais... ele também pode abordar esse período, mas ele não necessariamente fica só no campo da ação, né? Acaba que o filme de samurai, que a gente conhece aqui, pelo menos no Ocidente, como filme de samurai, é uma mistura desses 2 gêneros, né? É um Jidaigeki e é Chambara também, porque em algum momento vai ter luta, vai ter o personagem que é mestre na espada, né? Isso vai ter.
Mas é que o Jidaigeki, ele pode ser só um filme de época. Exatamente. Né? Sem luta, sem samurai, né? Até com samurai, mas sem luta. Como a mesmo. gente pode até dizer, de certa forma, que foi um pouco ali o Rashomon, né? O filme primeiro filme de grande sucesso do Kurosawa, que é um filme que tem o personagem que é um samurai lá, que é o Masayuki Mori, né? Mas a história não é focada na habilidade dele como samurai, é um drama. E a mesma coisa aqueles que pisaram na cauda do tigre. Exatamente, né? que também tem samurai, mas na verdade samurai é um disfarce, né, que eles usavam para fugir ou para conseguir atravessar a fronteira e tal. Então resulta até disso aí que a gente está comentando, que Sete Samurais, apesar do Kurosawa, principalmente para quem não chegou a entrar tanto na obra dele, né, escuta o nome Kurosawa, associa filme de samurai, na verdade ele já tinha feito 13 filmes antes e não chegou a fazer nenhum filme propriamente de samurai, em que o samurai luta, é um guerreiro, né? Só foi fazer isso justamente com os Sete Samurais. Agora, esse filme aqui, né, é importante falar da influência que ele tem, principalmente no gênero de ação, de todos os filmes que vieram depois dele, né? Uma das inovações das mais famosas, né, que a gente sabe, a gente escutou lá, a gente teve cuidado de escutar lá a trilha de comentários, né? É bom citar uma excelente trilha de comentários do Michael Jack, né? No Blu-ray dos Sete Samurais, né? A Criterion Collection, né? Um Blu-ray realmente muito caprichado. Tem 2 trilhas de comentários. Uma é do Michael Jack, que é um professor norte-americano e especialista em cinema japonês. E ela é considerada uma das melhores trilhas de comentários assim já feitas, né? Muito boa mesmo. Inclusive pode ser baixada avulsa. Se você não tem o Blu-ray, tem interesse em ouvir essa trilha, você consegue baixar. Eu vou até postar lá o link lá, mas ele comenta nessa trilha, né, sobre algumas inovações que ele observa no filme, né? E uma delas, talvez a mais famosa aqui, é que esse ou é o primeiro ou é um dos primeiros filmes a focar num grupo de personagens, né, que se reúnem para uma missão específica. Aí, quando eu ouvi isso, eu imediatamente pensei no Segredo das Joias, que logo depois ele fala, né? Ele comenta que realmente é o Segredo das Joias. Mas se você pensar aqui em personagens heróicos que estariam se reunindo para fazer atingir um objetivo, uma missão de valor, né, que não seja roubar um banco. Como um grupo, né? Como um grupo, talvez realmente é difícil de pensar em outro filme antes desse, né? Sem um dúvida. Desafio. Ele cita, inclusive, e a gente até já pensa antes dele citar, né? Filmes como Os Canhões de Navarone, Mas Os esse vem Doze depois, Condenados, são todos exatamente todos isso que eu estou falando, são todos posteriores. Esse filme em que um grupo se reúne, a gente vê a preparação, vê primeiro o recrutamento, né, das pessoas, e depois a preparação, o treinamento, as táticas e tudo mais. Depois, geralmente lá para a segunda metade do filme, é que a gente vai ver a ação propriamente. E cara, aí você segue nessa linha, né? Você tem um remake americano desse filme aqui, dos Sete Samurais, que é o Sete Homens e um Destino, né? Transformaram num western, a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Mas se você seguir aí nessa linha da história do cinema, você vai reunir diversos filmes, até, por exemplo, um recente, né? Como, por exemplo, Os Vingadores. Né? Qualquer filme de super-herói com tipo de liga, né, que se juntam para resolver alguma situação e tal. Isso se deve, em parte, a esse filme aqui. Até desenho animado, né? A gente tem lá o Formiguinhas, né? O Ant Z. Lembra disso? Ele foi descaradamente usou o argumento dos Sete Samurais, né? Lembra disso? Os gafanhotos eram os vilões, né? Eu acho que eu não vi esse. Mas é expresso isso aí, né? Tinha uma aldeia, se não me engano, de formigas, que era todo ano atacada pelos gafanhotos. Então é direto o negócio. É direto, é bem interessante, assim. E tem outras coisas, né? De inovação. Por exemplo, aquele crítico americano, Roger Ebert, ele, na crítica que ele escreveu para o filme,
ele coloca que aquela cena, né, a gente de repente pode começar a falar um pouco das cenas, mas vamos falar ainda um pouquinho de roteiro, mas só para citar a cena que ele coloca ali, que é aquela cena introdutória do Takashi Shimura, do personagem dele, Kanbei, Sensacional. que é sensacional, depois a gente entra nela, mas aquela cena ali, o Roger Ebert diz que talvez tenha sido a cena que criou essa coisa do herói ser apresentado em uma cena que não tem a ver com o plot principal do filme, Exatamente. né? Mas é uma cena que mostra a habilidade, Sim, sim, do que ele é capaz, né? para mostrar para introduzir o personagem, né? E é Tá. interessante que aquela cena ali, a gente vai falar dela depois, mas vamos lá, já que entrou, vamos falar. Eu acho muito legal aquela cena por várias razões, várias, mas uma delas, justamente por isso, porque ao mesmo tempo em que ele apresenta o personagem, o Kanbei, né? Depois nós vamos falar o nome dos samurais para nós, é naquela cena em que é através daquela ação dele de resgate da criança que os fazendeiros que estão ali na vila, no vilarejo, para recrutar samurais, eles notam ele, eles veem, pô, esse cara aí é valoroso, esse cara aí botou a missão, né, de proteger o próximo acima da imagem, acima do status dele, né? do status dele. Ele cortou lá o nozinho, corta o rabicho de cabelo rabicho, dele. ele cortou o rabicho, que é, porra, um negócio que significa muito para um samurai, né? Aquilo ali para o samurai, ou ele faz aquilo quando ele é punido, então ele vai perder o status de samurai dele, ou quando ele decide abdicar do status dele, por exemplo, para virar um monge, né? Para virar um padre. Exatamente. E aí, ao fazer aquilo, a gente nota, né, a expressão de espanto das pessoas que estão ali assistindo, né? Que justamente era como assim esse samurai ele está abrindo mão disso porque ele precisava fazer aquilo para se disfarçar como um monge, né, e poder agir no resgate. Então, e aí naquele momento os fazendeiros estão à procura de uma alma boa que vá ajudar eles e vem, bom, esse cara provavelmente vai querer nos ajudar também. Acharam. Então a gente assiste a entrada, descobre quem é o Kanbei e a gente assiste os fazendeiros descobrindo ele também. É muito legal. Né? E a cena é espetacular, tem aquele uso de câmera lenta que até o Kurosawa já tinha usado antes, só que ele talvez tenha inovado nisso também, que é não só usar a câmera lenta, né? Usar a câmera lenta com planos na velocidade normal, né? Fazer intercalar, né? Esses dois tipos aí de planos, né? E, pô, aquela cena é fantástica. O bandido saindo em câmera lenta. Eijiro Tono, né? Um ator famoso e tal, né? Esse cara é um dos únicos que estão nos dois grandes filmes, né? Considerados os dois maiores filmes japoneses, né? Ele tá nesse aqui, no Sete Samurais, e ele também tá no filme do Ozu, lá naquele Era Uma Vez em Tóquio. E é interessante que, assim, é um ator bem, bem famoso e fez um papelzinho mínimo, né? Só aparece naquela cena ali. Mas aquela cena é muito boa, né, cara? A cara dele saindo ali em câmera lenta e, tipo, meio que sem entender como é que o Kanbei entrou desarmado, desarmou ele, ainda conseguiu ferir ele mortalmente, né? Spoiler total, né? O pessoal já sabe que a gente vai dar spoilers. Mas aquilo ali é muito bom, né? E aí aquela expectativa, as outras pessoas também em volta ali. Tem já o Kikuchio, né? Que é o personagem do Toshiro Mifune, também introduzido nessa cena, né? E é muito interessante que a gente não sabe ainda quem é ele, o Kanbei também não conhece ele, mas eles já trocam alguns olhares. Muito curioso aqueles. Eles já se comunicam de alguma forma, o Kanbei já nota aquele cara meio esquisito.
e o Kikuchi também, de certa forma, já mostra ali um misto de admiração, E também sem saber o que fazer, né? Tipo, ele não É. consegue fixar os olhos no Kanbei, ele fica meio, não sei se com vergonha. O personagem do Toshiro Mifune é muito assim, né? Muito A gente vai falar desse cara, ele merece, né? instintivo, Não, talvez. e ali no final da cena, quando o bandido morre, ele mostra uma faceta que é uma coisa que vai acontecer em outros momentos do filme, né? Ele não teve participação nenhuma na coisa, mas ele quer tirar uma onda, né? Ele vai lá, fica meio que chutando lá o bandido morto. Você lembra disso, né? Ele faz uma Lembra. festa ali como se fosse ele. Ele depende muito da imagem dele, né? Porque a gente vai saber no transcorrer do filme, né? Por quê, né? Agora, do ponto de vista de cinematografia, já que você falou essa cena, é uma coisa muito legal nesse filme, e você, muito melhor do que eu, sabe falar disso, que você é um estudioso de cinematografia, de profundidade de campo, essas coisas, mas eu não sei se é porque eu vi no Blu-ray, quer dizer, eu revi, né, no Blu-ray e tal, com uma qualidade sensacional, eu pude perceber coisas que vendo antes eu não tinha percebido. Que é justamente esse uso de profundidade de campo, ou deep focus, né, que eles falam lá, em inglês, que você tem um plano com um monte de coisas acontecendo em diversas posições, né, em primeiro plano, plano intermediário, lá no fundo, e você vê tudo em foco, né, e as ações paralelas acontecendo, e você repara que todos estão realmente atuando, não tem ninguém fazendo uma mera figuração ali. Então nessa cena, depois que o bandido morre, você vê o bandido no chão com o Kikuchi tripudiando dele, né? De um lado da cena, do outro lado tem a família lá comemorando a libertação da criança. Nisso você vê o Kanbei indo embora, saindo de cena e a multidão vindo. Quer dizer, você tem 4 coisas acontecendo, você vê tudo. É muito legal isso aí. O É rica, a imagem é rica, né? É rica, tem muita informação, né? Até por isso, né? Isso é uma das razões que eu acho que esse filme tem que ser visto e revisto várias vezes, né? Porque você realmente não consegue aprender tudo de uma vez só. E como o Kurosawa, ele não só gosta de fazer, de ter muita profundidade de campo nos planos dele, como ele gosta também de fazer aí justamente esse enquadramento todo composto, né? A composição dele é muito bem feitinha, né? Então você tem um personagem aqui num canto, você tem o outro que está um pouquinho do lado. Você pode ver que quando tem um grupo de pessoas, e nesse filme vai ter várias vezes, porque afinal de contas, várias vezes ele tá. É um filme de grupos, exatamente. Ele está enquadrando vários samurais ao mesmo tempo. Você pode ver, reparar que eu não percebi nenhuma vez em que um personagem parando em cena ficasse na frente de outro. Ele sempre para ali, aí entre ele mais atrás tem do lado tem um cara, do outro lado tem outro, e assim ele vai compondo o quadro Todos ali. em foco, né? E todos em foco. Exceto em algumas poucas situações em que o personagem está em movimento e corre tão próximo da câmera que chega a sair do campo de foco ali, né? Acontece em alguns momentos, mas isso até talvez é intencional. E ele chega a brincar com essa coisa de profundidade de campo, porque em vários momentos você vê coisas como as lanças de bambu ou a espada do Kikuchi, em vários momentos, que ele se vira com ela no ombro e se vira de costas para a câmera e a espada chega quase a tocar na lente, assim, você vê ela como se fosse, então você vê a ponta da espada ali pertinho, em foco, lá no fundo, 30 metros, você vê também personagem, ele quer justamente valorizar isso, né, ele quer que isso seja notado pela gente, né. E isso ele teve muita ajuda do fotógrafo, que é um colaborador dele, né? Já fez outros filmes com ele, fez Trono Manchado de Sangue, fez Han, fez Viver, fez Céu e Inferno. Asakazu Nakai. Asakazu Nakai. Asakazu Nakai. Tá. Acho que é assim que se pronuncia. Entendi. Né? E tem nesse filme, já que a gente está falando de fotografia, tem também uma outra inovação e aí técnica, que é o uso da lente teleobjetiva, né? Porque não era muito comum usar lá em 1954 a lente teleobjetiva, que é aquela lente que você consegue dar um zoom, né? Você consegue aproximar, você de longe
você filma a ação que está lá distante da câmera. E o Kurosawa usa isso aqui direto. E nas cenas de ação, então, do filme, ele usa e abusa desse recurso, né? Porque aí o que faz isso? Mas às vezes tem aquelas cenas ali, mais pro final do filme, inclusive, com os cavalos, pessoas caindo do cavalo e tudo, você vê o cavalo tá muito próximo, parece que o cavalo está muito próximo da câmera, né? Uhum. Mas, na verdade, a câmera está lá longe, mas filmando lá aquela ação como se estivesse próxima dela, né? E isso é feito muito de tensão mesmo, né, durante a ação do filme. É muito legal esse sentido também. Mas vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho da ideia central do filme, do roteiro também, da história, né? Como que começou, né? Porque, assim, a ideia central, o Kurosawa, ele estava à procura de uma história, e ele descobriu, estudando lá, que na época da Guerra Civil, que foi ali pelos séculos XV até final do século XVI no Japão, era comum esse tipo de aliança temporária entre camponeses e samurais, ou ronins, né, os samurais sem mestre, né, os samurais desempregados, vamos dizer assim, que vagavam em troca e vagavam sem ter realmente dinheiro, sem ter salário. Então parece que eles percorriam escolas de Kendo, né, para poder aprimorar a sua arte, né? Exatamente. Aí na escola ele conseguia ali um pernoite, uma refeição. E aí a pessoa que contou esse caso pro Kurosawa contou isso, ele falou, tá, e quando não tinha uma escola de Kendo no lugar onde ele estava? O templo budista às vezes também acolhia ele, ficava uma noite, ganhava. Tá, e quando não tinha nem o Kendo e nem o templo? Aí a pessoa lembrou de comentar, não, às vezes até as aldeias, os camponeses, já que era uma época de caos completo social no Japão, guerra civil generalizada, os clãs, né? Só lembrando, isso foi uma época em que o poder central lá do Shogun, né, estava enfraquecido, então os diversos clãs guerreavam pelo poder, e isso durou mais de 150 anos. Então, era uma terra de ninguém estava seguro, né? Saques, assassinatos em massa. Então, era comum que as aldeias contratassem, né, ou fizessem essa oferta, que se algum samurai quisesse proteger ali por alguns dias ou por uma noite que fosse, ganhava uma refeição, né? Então, essa foi a gênese da história, né? A partir dali foi feito o roteiro. Foi feito um roteiro a 6 mãos, né? 3 pessoas. Uma delas o próprio Akira Kurosawa, a outra, né, você não chegou a falar no nome dos outros dois, mas era o Shinobu Hashimoto, que também é outro grande colaborador dele, né? Escreveu filmes, né? Escreveu grandes filmes como Rashomon, né? O próprio Viver também, Trono Manchado de Sangue. E o outro cara que era o Hideo Oguni, né? Acho que é pronúncia. Isso mesmo. E a história, parece que o Shinobu Hashimoto conta isso, acho que num documentário. Isso. É de que o Oguni, ele era mais ele era quase um juiz, juiz ali. Então Shinobu Hashimoto, escrevia a cena junto com Kurosawa, os dois escreviam ali, ficavam ali em cima de uma cena específica ali, e quando achavam que estava pronto, passavam pro Oguni. E o Oguni lia aquilo ali e falava, tá uma merda. Ou então gostava da coisa, né? Ele comenta que em algumas cenas, inclusive, o Kurosawa escrevia uma versão e o Hashimoto escrevia outra versão da mesma cena, e ele, o Oguni, decidia qual que estava melhor. Decidia qual a melhor, né? E assim eles foram fazendo essa colaboração, que parece que durou aí uns 45 dias trancafiado num quarto de hotel, né? Diz que isso era comum pro Kurosawa, tá? Todo o roteiro ele fazia isso, ele se internava num spa lá, numa pousada, não sei como é que é o nome daquilo ali, e só saía, quando estava muito entediado, ele saía ali para o jardim do coisa e voltava depois pro quarto. Ele não ia pra rua, ficavam lá e só pensava naquilo, né? E isso vários filmes foram feitos dessa forma, inclusive com esse mesmo trio, né? Que eles colaboraram em vários filmes, né? Inclusive o Hashimoto também assina alguns filmes que eu sei que você gosta muito também, que são do Kobayashi, que vai um dia merecer um episódio sobre ele no podcast Filmes Clássicos. Masaki Kobayashi. O Harakiri. Ele assina o Harakiri, ele assina o Rebelião, né?
que são filmaços. Filmaços também, são filmaços. Então, fizeram um roteiro, e pelo que eu sei, muita coisa do roteiro, na hora de ser filmado, o próprio Kurosawa passou a caneta vermelha, arriscou, né? Que ele achou que o roteiro estava muito extenso em alguns pontos. E deu um filme de 3 horas e 26 minutos. Inclusive, parece que tinha uma cena inicial, não sei se você leu isso aí, né? Porque a primeira fala do filme é na hora que o bandido, né? Quando na legenda em inglês seria o Take this village too, né? Vamos conquistar, tomar essa cidade também. Só que, na verdade, no roteiro escrito, tinha uma cena antes disso, né? Que era a gente veria os bandidos saqueando uma outra aldeia primeiro, né? E aí, na saída, no caminho, eles passavam por essa e se perguntavam se iam saquear aquela também. Só que o Kurosawa diz que ele não gostava muito de uma cena muito impressionante para abrir filme. Ele gostava de uma cena mais comedida, assim, era uma coisa dele. Então ele riscou essa. E essa cena aí que você descreveu dos bandidos chegando e falando, perguntando, né? Um pergunta pro outro, vamos tomar essa vila aqui agora? Ah, não, deixa pra lá, depois a gente volta quando eles tiverem a colheita e tal. É a única cena, assim, que eu achei que o diálogo é bem... É feito para informar a gente, né? É uma coisa bem de roteiro, assim. Porque se você pensar, não faz muito sentido os caras chegarem até a beira da vila para dizer, não vamos tomar essa daqui não. Vamos seguir, mas como eu falei, é que no roteiro, aquilo ali era o caminho deles, quando eles estavam saindo de uma outra aldeia. Então na verdade eles passam no alto morro e olham a aldeia lá embaixo, né? Que aliás é um plano que vai se repetir no filme. Em vários momentos a gente vê a aldeia de cima, né? Para ter noção do espaço que tem ali, né? Que vai ser é legal aquela primeira vez ali, né? Quando aparece que tem aquele famoso o cut, né? Tem várias planos, elipses, né? Vários planos aproximando até que acaba lá já nos camponeses formados em círculo, lembra disso? Sim, sim. Então foi nesse sentido. Mas ficou muito só pro camponês escutar, né? E receber aquela informação. Ficou um negócio muito escrito nesse sentido. Uma coisa que decorre dessa ideia central e tudo mais é a gente saber desde o início que justamente a ameaça vai se concretizar e fica totalmente vinculada às estações do ano, à colheita. Então, no momento em que entra lá o tema musical da colheita, em que a gente vê os campos, né? Prontos para a colheita, a gente já sabe, apesar de ser até um momento que parece meio frugal, meio pastoril ali do filme, a gente, por outro lado, já sabe que a tensão está... Cria o suspense, né? No melhor método Hitchcockiano, né? Quer dizer, a gente sabe da informação, né? A plateia tem que saber da informação para poder ser criado suspense. Agora, falar um pouco da produção, né? Que é da Toho, né? Uma produtora talvez a mais importante do Japão, e foi uma produção com orçamento bastante complicado, né? A gente escuta histórias aí que a Toho ameaçou parar a produção pelo menos 2 vezes, né? E aí o Kurosawa saía para pescar, porque ele dizia que eles não iam, né? Já tinha atingido um certo ponto de filmagem ali e de dinheiro gasto, que eles não iam interromper a produção naquele momento, né? Então ele ficava tranquilo, ia pescar e depois voltava, né? E a coisa pegou muito porque em 1954 a Toho estava produzindo um outro grande filme japonês, né? Que lançaram na época, que também Godzilla ficou muito famoso também e que custou muito dinheiro também, né? Filme de monstro. Que, aliás, são os dois filmes mais importantes da carreira do ator que a gente vai comentar, o Takashi Shimura, né? Que fez muitos filmes, né? Mas normalmente como coadjuvante, né? Mas nesses 2 filmes ele foi mais ou menos um protagonista, assim, dá pra dizer, né? E foram os 2 do mesmo ano. Ele tinha feito antes pro Kurosawa o Viver, né? Que ele é um protagonista e, aliás, totalmente diferente do personagem do Kanbei, né? Sem dúvida, esqueci do Viver. Mas realmente ele parece que só com Kurosawa que ele pegava esses papéis mais de protagonista. Com outros diretores ele não... É verdade. Geralmente ele fazia mais coadjuvante mesmo. Pois né? Mas aí você falou dessa questão da Toho lá, do Kurosawa, né?
a gente sabe, né, ou pelo menos ao estudar um pouquinho o cinema japonês, a gente entende que o Studio System lá no Japão era um pouquinho diferente, né? Eles também tinham, né, um Studio System, todo o pessoal trabalhando sob contrato de exclusividade com determinado estúdio e tal, atores, diretores, mas só que lá era um pouquinho diferente, porque lá quem mandava, quem era o imperador mesmo no set de filmagem não era o produtor, né, como na maioria das produções americanas, né, era o diretor mesmo, né. O diretor tinha uma liberdade, autonomia, né? Autonomia, uma liberdade, e se fala que apesar de ser um sujeito de bom trato, um sujeito até tranquilo nos relacionamentos ali, ele dentro do set ele era um imperador, não um tirano. Ele tinha esse apelido, né, inclusive. Mas ele era, nada entrava no filme, nem uma rajada de vento que a gente vê no filme é por acaso, é porque o Kurosawa queria que tivesse lá, ele achava que tinha uma função para aquilo, né? Tinha o controle absoluto, né? Então esse Studio System japonês, ele era muito mais de diretores do que de produtores. E assim, e nessa época especificamente, que foi uma época que teve, claro, a Segunda Guerra Mundial, que afetou enormemente o cinema japonês, que já era muito produtivo, né, nas primeiras décadas do século XX, né, e ali afetou e voltou com força total lá justamente no final dos anos 40, 1950, por ali, né, que aí voltou com força total. Então ali em 54 estava no auge, assim, a produção, eram cerca de 400 filmes produzidos por ano, eram mais de 7, sei lá, eu acho que eram cerca de 7 mil salas de cinema, assim, o cinema japonês era muito produtivo e era um entretenimento muito procurado, né? A indústria realmente movimentava muito dinheiro, né? E claro, cabe citar, tinha outros grandes estúdios ali concorrentes, né? O Shochiku, o Daiei, mas eu acho que a maior parte dos grandes filmes japoneses que a gente lembra, e principalmente vinculado ao Kurosawa, são os da Toho mesmo, né? É verdade. Vamos entrar no filme mesmo aí, falar de algumas cenas, por exemplo, a cena que eu chamo de a cena das compras, entre aspas, né? Aquela cena bacana lá que a gente vê os camponeses indo para a cidade, né? E parece que eles estão ali fazendo compras ali, né? Olhando para lá e para cá, observando os samurais que passam, né? Samurai Search. Samurai Search, né? Que tem uma música legal que você vai botar para nós aí, eu tenho certeza. E que ali tem o outro grande ator japonês, né? Fazendo aí uma pontíssima, né? Talvez a primeira aparição dele, né? Que é o Tatsuya Nakadai, né? Eu nunca soube disso, revendo agora pela terceira ou quarta vez o filme, eu li sobre isso e é ele mesmo, é o segundo que aparece, né? Na verdade é o segundo samurai que aparece. O pessoal com certeza vai ter a oportunidade de ver na nossa galeria. Eu vou botar uma foto quando ele aparece lá. E se alguém está ouvindo a gente e não sabe quem é o Tatsuya Nakadai, ele é um ator que um pouco depois se tornaria um protagonista de muito japonês, inclusive do próprio Kurosawa. Ele meio que substitui o Mifune, né? O Jimbo, Céu e Inferno, ainda como não principal, né? Mas depois em Mas depois ele vai fazer o Han também, né? Isso. Mas já tinha sido um protagonista do Harakiri, vários filmes do Kobayashi. Agora, é interessante nessa cena aí que tem bastante movimento, né? Que é uma coisa que tem ao longo do filme todo, né? Dos Sete Samurais. Sim. Pode reparar, ou a câmera está em movimento, ou os personagens estão em movimento, ou os dois, né? E mesmo quando ele filma, por exemplo, o que ele quer mostrar lá, fazer aquela pontuação da estação, né? Que está mudando de estação, está saindo, né, entrando a primavera, ou o que seja. Mesmo quando ele filma lá um campo com plantas e tudo, as plantas estão balançando, né? Tem o vento. Daí o vento, né? Então, e essa cena aqui
deles observando, é muito interessante a montagem, né? E como a gente acompanha ali aquele Vários movimento, cortes, né? vários cortes e acompanha um para a esquerda, depois volta isso, para a direita, passa para cá, passa para lá. O uso do ponto de vista, né? A gente às vezes vê eles vendo, depois a gente vê com o ponto de vista deles também. E assim, é tão impressionante a quantidade de movimento que tem nesse filme aqui, nos Sete Samurais, né? E na obra do Kurosawa também, que ele, se você reparar, ele tem uma opção, ele opta por fazer uma elipse, né? Passar de um tempo para outro tempo, né? De uma cena para outra, ele opta pelo uso daquele wipe, né? Aquele efeito de wipe. É tipo como se fosse uma cortina, né? Você reparou, ou vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então passa aquela cortina assim e vem a próxima cena, né? Aí você tem a impressão que o tempo passou. Pois é, esse wipe ele confere ao filme um ritmo impressionante, assim, né? Porque você não tem gordura, né? É um filme que você fala, poxa, 3 horas e 27 minutos. Seria natural que fosse um filme com alguma sobra ali, né? Com algumas cenas paradonas, e não tem. É difícil você falar assim, não, essa cena tá sobrando, isso não precisava ter, foi encheção de linguiça. Não tem. Desafio alguém a dizer qual que é. Né? Pelo contrário. Você pode, de repente alguém pode, né, levantar que o romance entre o samurai e a camponesa lá talvez fosse desnecessário para a história, mas eu discordo. Discordo também, eu acho. Porque eu acho que é um artifício do roteiro muito bom e muito inteligente, né? Faz parte do personagem do Katsushiro. E faz parte principalmente também de uma coisa importante do filme, de um dos temas do filme, que é justamente essa dificuldade de transpor de uma classe para outra dentro do Japão daquela época, né? Porque camponês é camponês, samurai é samurai não se mistura. Não se mistura. E o romance entre eles, ele é rechaçado pelo pai lá da menina, o fazendeiro Manzo, né? Que é um dos líderes, um dos mais importantes ali que aparecem, né? É muito mais pelo fato de ele ser um samurai do que pelo aquele ciúme da filha. Não é, se fosse um outro camponês, talvez ele não reagisse daquela maneira, mas é pelo fato de ser um samurai. Porque ela não pode. Samurai é uma outra classe e que, querendo ou não, os camponeses vinculam aquilo à violência, né? A saques, a guerras. Então, o medo dele durante todo o filme era proteger a filha do contato com os samurais. Então, justamente quando ele descobre que ela estava namorando ali o rapaz, ele surta, né? E fica claro essa diferença através do personagem. Aí a gente pode falar mais do personagem do Kikuchi, né, do Toshiro Mifune, que é no meu entender, um dos personagens principais desse filme, né? O outro seria o Takashi Shimura, né? O Kanbei. Mas o personagem do Kikuchi, o que quase não existiu, né? Porque você deve ter visto isso também. Originalmente eram para ser 6 samurais, né? Sim. E o Toshiro Mifune faria o papel do Kyuzo, né? Mas aí o que aconteceu? Os roteiristas chegaram à conclusão que 6 samurais sóbrios ia ser um filme muito chato, né? Então eles vieram com a ideia de botar um porra louca lá, um transgressor, um diferente, né? Um diferente que faz a ligação entre os fazendeiros, né, e os samurais, porque ele mesmo tinha sido um fazendeiro. Ele era um fazendeiro e um aspirante, né? Ele era um samurai falsificado, né? Vamos dizer assim, porque ele não nasceu ali naquele meio, né? Inclusive tem aquela coisa engraçada, né, dele arrumar lá uma certidão de nascimento lá que ele roubou, né? E aí ele não sabe ler, né? Era de uma menina de 13 anos. Era uma menina de 13 anos. Aí dá um nome, o Heihachi, né, que é um dos samurais aí, talvez o mais espirituoso. E dá um nome, né? Dá um apelido pra ele, né? De Kikuchio. Sabe o que quer dizer Kikuchio? É um nome de mulher. É um nome de mulher, mas Kiku quer dizer crisântemo, né? Aquela flor.
E tio quer dizer 1000 gerações. Então, o nome dele é isso, é Crisântemo de 1000 gerações, né? E ele, como é analfabeto, ele não entende nem que está sendo zoado, né? Zoado, né? Eles passam a adotar o nome para pegar no pé dele e ele nem entende isso, né? Ele é analfabeto. A única coisa que ele sabe é contar, né? Porque na hora que tem aquela bandeira, ele consegue contar que tem 6 círculos. Isso ele sabe, matemática ele sabe, básica. E o triângulo ele não percebe que é ele, né? A gente tem que falar pra ele, você é o triângulo. Realmente, o triângulo é o triângulo tentando ser o círculo, né? Mas ainda falando do personagem ali, né? Ele, como você falou, ele é o elo, né? Ele tá ali pra isso, ele é o elo entre os camponeses e samurais. Apesar de parecer só um palhaço bufão, temperamental e encrenqueiro, ele... aos poucos ele vai mostrando ali que ele tem algum valor e ele conquista de vez a vaga dele no time, né? Justamente naquela cena, que eu acho também uma das cenas mais legais do filme, em que os 6, né, a equipe de 6 até então chega no vilarejo para começar os trabalhos, para ser apresentado, e ele está seguindo o grupo, né? Ele ainda não fazia parte, mas ele está ali seguindo, o carrapato, né? E quando chegam lá, tá todo mundo acuado nas suas casas com medo dos samurais, né? Eles tinham exatamente aquela a gente falou que é um filme de grupos, né? E esses grupos se relacionam de várias formas entre eles, né? Ao mesmo tempo que os camponeses precisam dos samurais para proteger, alguns ali não concordavam muito com isso, né? E isso fica claro ali naquele personagem do Manzo. E até porque tem justamente aquela noção de que samurai são os mesmos samurais que em outras épocas destruíram vilarejos a mando dos seus senhores feudais ali, né? Então eles têm medo dos samurais. Sabe-se lá o que eles vão fazer? Se em vez de proteger a gente, eles vão roubar a gente, eles vão estuprar nossas mulheres. Então eles se escondem. E aí, estão sem entender nada, daí a pouco soa um alarme, né? Um alarme falso. Um alarme e todo mundo sai das casas. Então aí sim, essa é a cena que o Kikucho ele é aceito, porque o pessoal vê, bom, ele serve para alguma coisa, e aos pouquinhos eles vão entendendo, até uma cena em que aí daí fica expresso isso, por que ele entende a alma dos camponeses tão bem, né? E isso é uma coisa que eu acho das mais interessantes desse filme, é como ele trabalha muito bem os personagens, né? Coisa de roteiro Bem feito. excepcionalmente escrito mesmo, porque se você for reparar na introdução dos personagens, eu fiz uma listinha aqui. Veja como a introdução dos personagens tem a ver com a característica dos próprios personagens, né? O Kanbei a gente já falou, ele é o líder, é o cara de maior valor ali naquele grupo. Então, a cena de introdução dele, ele salvando a criança, né? Cortando lá o rabicho, como a gente falou, deixando o status samurai dele de lado para uma coisa superior, que é salvar aquela criança daquele bandido, né? O Kikucho, que é claramente o peixe fora d'água ali, né? E é um personagem meio instintivo, tem né? Peixe depois. Tem peixe também depois, é verdade. Mas é um cara meio animalesco, assim, né? Inclusive o Mifune diz que se inspirou em leões enjaulados para poder fazer o personagem. Então, o cara, você vê como ele se comporta assim, ele não sabe o que fazer em algumas situações, né? Aí ele pula, né? Quando ele é confrontado lá com o Kanbei naquela estrada lá, ele chega perto assim e dá uma parada porque ele não sabe o que falar direito, não sabe nem expressar a admiração que ele teve pelo Kanbei. Aí ele dá uns pulinhos e tal, e ele fica com aquela espada no ombro, né? Com uma espada enorme, quer dizer, é o cara que depende da imagem dele para poder vender o peixe dele ali, né? O Gorobei, por exemplo, que é o segundo no comando, né? Acaba virando o segundo no comando, é o cara que ajuda a criar aquele plano de defesa da vila, né? Um cara tranquilo, né? Um cara tranquilo, seguro, frio, né? Sente que aquele cara sabe o que tá fazendo, né? E você lembra como é que é a cena de introdução dele? Sim. É aquela que ele friamente ele percebe que ele vai levar aquele porrete na cabeça, né? Que o Katsushiro fica lá com aquele pedaço de pau pra testar os samurais, né? E ele friamente ali ele percebe aquilo e não se envolve. O Heihachi, por exemplo, outro personagem também, né? Que é aquele que a gente
Primeira vez que ele aparece, ele tá lá cortando lenha. Cortando Aliás, lenha, se né? me permite aqui, tem uma coisa interessante da apresentação do Heihachi, que é um personagem, o único samurai que a gente escuta ele antes de aparecer ele, né? A gente vê o Gorobei conversando lá com um carinha de uma venda, se eu não me engano, e tem um cara ali que eu acho que vai já, daí a pouco a gente já tá escutando. O cara tá lá cortando lenha. Tá só o som dele cortando lenha. Mas essa cena de introdução dele é interessante também, porque depois eu não sei, acho que é o Gorobei que vai falar que ele não é o Heihachi não é um samurai muito bom. Ele mas é um cara de grupo, é um cara que ajuda, né, com os comentários dele, com as colocações dele. Isso fica claro que ele é um samurai meio de segunda estirpe ali, ele não é... Segunda estirpe, e aí o que o Kurosawa faz? Coloca ele cortando madeira, né? Ele não é que nem o Kyuzo, que é o samurai, né, mais experiente ali, que é o cara que a gente vê ele pela primeira vez num combate, né? Mas o Heihachi é aquele cara que não, se fosse uma equipe esportiva, ele ia estar lá, ele é o cara que de repente até o banco, né, reserva, mas ele fala, vamos lá, galera, vamos lá. Ele tá lá torcendo, né? Ele motiva, ali, ele é que faz a bandeira, ele é que senta lá quando percebe que o Rikichi tá com algum problema, ele senta lá com o Rikichi para saber o que é, pode se abrir, não sei o que e tal, né? Aí você vai, se você perceber, ao longo do filme todo, os personagens tomam decisões que condizem com as características que eles têm. Sim. Né? Você não vai ver um personagem fazendo um negócio e vai falar, porra, não tem nada a ver com o cara fazer isso. Só que assim, ele é um cara que ele tá tranquilo em relação a esse status dele, ele não quer ser melhor do que ele é, inclusive ele brinca com isso, ele fala, eu sou um samurai da tradição de wood chopper. Formado na escola de cortar madeira. Quer dizer, ele tá tranquilo, tá bom, ele é segunda, ok. Quem mais? Você tá falando do Gorobei, já falou do... Falta 3 ali. Heihachi, falta o Chichiroji, que é um amigo de longa data, né? Um pau pra toda a obra e amigo de longa data do Kanbei, né? Já tinha passado amigo, por outros. Mas a gente percebe que tem uma certa hierarquia ali, né? A gente percebe que o Chichiroji provavelmente foi um guarda-costas ou um protetor até do Kanbei, assim. Mas é um cara de confiança. E é um cara, dá pra ver, talvez um dos mais profissionais ali, né? Tipo. E um dos que sobrevive no final, né? Ele e o outro que é o Katsushiro, né? Que é o mais jovem, que é o aprendiz ali, né? O Katsushiro que é um rapaz idealista, puro, de boa família, como a gente percebe. De boa família, rica, né? Família rica. Dinheiro, né? Ele joga umas moedinhas lá pros camponeses na hora que roubam o arroz deles. E ele tá ali pra experiência mesmo. E aí também é aí que eu acho que é legal aquele romance, porque da mesma forma em que ele é inexperiente na luta, quando ele vê mortes, ele começa a passar mal, né? Quando ele vê a cena de apresentação do Kyuzo, você estava falando da cena de apresentação, faltou do Kyuzo. Eu cheguei a falar do Kyuzo, que é o que a gente vê num combate. Também, mostrando que é a grande característica dele, que ele é tido como o espadachim da parada, né? Ele é né? É o pica. É o pica. Aí voltamos a falar de algo importante desse filme, que ele não é um filme de heroísmos individuais, né? E isso foi uma quebra de tradição em relação aos filmes de samurai anteriores, justamente por isso, porque não temos um herói solitário e fodão em que vai sair matando 50 adversários, inimigos, não. É um filme de grupo. O Kyuzo, ele é muito bom com a espada, mas ele não vai resolver sozinho, assim como o Kanbei não resolve sozinho, assim como ninguém vai resolver sozinho. Então essa maestria dele com a espada não é decisiva nesse filme, né? Não é focado nisso, né? Não é. E como você falou, não é individualmente nenhum dos personagens, né? Tanto é que quando um tenta fazer alguma ação individual, que é o Kikucho. O Kikucho, quando tenta lá, abandona o posto dele, né? 2 vezes, né? Inclusive. Você vê que é por inveja que ele faz aquilo, né? Ele quer se mostrar, né? Ele quer se provar que ele é tão bom quanto. A sequência da... O que aconteceu? Teve aquela noite anterior em que o Kyuzo
em que eles falaram, bom, eles estão com duas... Ah, não, eles estão com três, eles têm três armas, né? Três... espingardas, né? Antigas, eu não sei qual era o nome, né? Que, aliás, assim... Mosquete, né, eu acho. Exatamente, mosquete. Que, aliás, assim, a arma de fogo no Japão foi introduzida ali meados do século XVI pelos portugueses. Era ainda uma coisa relativamente nova e mortal, né? Tanto é que os 4 samurais que morrem na história, no filme, morrem por arma de fogo, né? Enfim, tinham 3. Então, a gente precisa tirar essa vantagem deles. Alguém vai lá buscar uma, aí o Kyuzo vai, né? O Kyuzo vai... passa horas, o Katsushiro fica em cólicas lá, porque o Katsushiro idolatra o Kyuzo, né? E depois ele volta lá bonitinho com a arma, tá aqui a arma, ó, e pode riscar ali que eu matei mais 2 bandidos, né? Que tem lá o Control Freak, o Control Freak, ele tem a planilhazinha dele, ele fica riscando lá a quantidade mas aquilo é genial, cara, por do Kurosawa, porque a gente vai acompanhando o que está acontecendo na história. Né? Que não me incomoda um pouco, sabe? Porque eu fico me perguntando como é que ele sabe que tem 40 bandidos, não, né? Exatamente. E parece que lá naquele ataque anterior, que eles vão lá no esconderijo dos ladrões e tem um incêndio e acaba falecendo a mulher do Rikichi, que a gente descobre ali naquela cena que ela tinha sido sequestrada previamente, né, pelos bandidos, e acaba morrendo também o primeiro samurai ali, o Heihachi. Então, naquela cena, provavelmente morreram 7 bandidos, né? Porque quando ele faz lá o diagrama dele, só tem 33 círculos, 3 fileiras de 11. Não sei se você... mas morre bastante ali. Mas como que ele sabe, né? Eles ficaram ali pra contar? Sei lá, meio esquisito. Mas tudo bem, tudo bem. Eu acho que eles guardavam, né? Eu fico mais bolado é como é que eles descobriram que eram 40. Porque quem é que fez essa conta pra eles aí, exatamente 40? Mas são essas coisas, né? São árabe. Agora essa cena aí do fogo é muito bacana, né? Porque, inclusive, aquilo ali foi altamente estressante pro Kurosawa, né? Porque ele disse que ele odiava fogo e aquilo ali é de verdade, né? Eles botaram fogo num grande celeiro ali e, inclusive, tiveram que filmar do jeito que foi mesmo, não dá pra fazer de novo, porque parece que o fogo começou a pegar muito rápido. Né? Inclusive se machucou o ator lá, o Yoshio Tsuya, que faz o Rikichi, ele se machucou, né? Queimou as vias respiratórias ali por dentro. Porque ele é o cara que mais se aproxima ali justamente atrás da esposa dele, né? Que acaba optando por entrar e se suicidar no fogo ali. Pela vergonha, né? Ela não consegue encarar o marido, né? De tanta vergonha. Mas ali o Kurosawa parece até que queria que o Rikichi, o personagem, se aproximasse mais, né? Mas ele não conseguiu mesmo porque o fogo tava pegando ali, o negócio tava sinistro. Inclusive, depois que a cena acabou, esse ator, né, que interpretou Rikichi, conta aí num documentário que o Kurosawa foi para um canto assim chorar, porque aquilo ali foi muito tenso para ele, assim. Ele viu que ia dar merda ali, né? Uhum. Mas acabou que, fora o Rikichi aí que ficou com a traqueia aí meio queimada, parece que tudo correu bem. Falando, já que falamos dele, ele funciona meio como um líder assim dentro dos camponeses, né? Apesar de ser jovem, não é dos mais velhos ali, né? Tem outros mais velhos, mas os outros são mais medrosos, né? O Manzo, que vive fugindo ou tentando esconder, né? E ele é meio ardiloso, e o Yohei, que é um medrosão, né? Que é um covarde. O que tá sempre com a cara de choro, o que garante o momento. Quem viu o filme né? vai reparar isso. É engraçada a relação dele com o Kikucho, né? O Kikucho é aquela coisa, né? Ele como entre os samurais ele é o mais sacaneado, ele tem que arrumar alguém mais fraco que ele pra sacanear também, né? Pra fazer bullying, né? Fazer bullying. Então tem vários momentos em que, ele empurra o Yohei, dá chute na bunda dele, mas tem uma relação de amor ali, que quando o Yohei morre, ele fica transtornado lá no final, né? O senhor Bokuzen Hidari é o nome do ator, né? Do ator, né? É verdade. Agora, outras coisas interessantes do filme
que falar das flechadas, hein? Tem alguns momentos ali que tem um arco e flecha, até verdade. o Gorobei, Também né, ele que é usa um mestre arco e no arco e flecha. flecha, né? E aquilo, se a gente reparar Flechada direitinho, real, né? é flechada real. Inclusive tem atores que quando recebem flechada no peito, estão recebendo flechada no peito. É claro que eles têm tipo um Proteção. colete de madeira ali. Mas e se o cara erra e acerta no pescoço, hein? Pois é, mas aí eles pegavam, como é que se chama? Os caras de arco e flecha lá, os arqueiros experientes, né? De repente até profissionais mesmo, né? De repente gente que competia em Olimpíada, sei lá, É. e mandava flechado no peito do cara lá, com o cara com um colete de madeira. Se você der fazer em câmera lenta aí no DVD, no Blu-ray, você vai ver que as flechadas são de verdade, Pois né? é. Mas a interessante é que no japonês nessa época não existia a figura do dublê. Não tinha É, dublê. Então você vê que nesse filme, principalmente nas cenas de ação, além dessas da flechada, na cena das batalhas, especialmente aquela da batalha final, né, a grande batalha final na chuva, na lama, você vê coisas ali cab- é, cabreiríssimas, como por exemplo, Toshiro Mifune, provavelmente, dá para dizer, o maior ator japonês, mesmo lá no Japão naquela época, de peito aberto na frente de um cavalo em galope. não sei se na época ele era Ele já um dos ele grandes estava se atores do firmando, né? Japão, Mas será? ele Ele estava estava se se firmando. firmando. Ele fez Rashomon, né? Mas realmente E ele de e peito ele é muito aberto, ele atlético, para no né? ca- ele tem uma habilidade tanto com as palavras e a maneira de falar, os trejeitos e físico também. Ele faz verdadeiros malabarismos e o Kurosawa, assim, apesar de muita gente dizer que depois que fizeram o último filme juntos, eles ficaram brigados, não se falaram, isso não é bem verdade, não. Foi um ciclo natural, pô. Eles tinham trabalhado juntos 18 anos, né? 19, 17 anos, feito 16 filmes, esgotou. O Toshiro Mifune tinha uma produtora naquela época, estava mais interessado em outros projetos, e o Kurosawa também, verdade seja dita, entrou num declínio ali, né? A partir daquele momento, 65, depois do Barba Ruiva. Então, naturalmente, eles se afastaram. Mas a verdade é que sempre, quando tiveram oportunidade de falar um do outro, falaram bem, porra. O Kurosawa, na biografia dele, fala que é, é, nunca viu algo como o Toshiro Mifune em termos de atuação, porque uma determinada emoção ou determinada emoção ou situação que tinha que ser passada que com um ator normal ia passar em 10 metros de filme, ele passava em 3, né? Que ele tinha uma capacidade de mudar o ritmo, né, e expressar uma energia que ele não viu em outro ator. E, por sua vez, o Mifune também sempre foi só elogios, né? Dizia que de tudo que tinha feito na carreira, ele só tinha um orgulho verdadeiro dos filmes que ele fez com o Kurosawa. A gente fala isso aí no episódio de colaborações, né? Eu falo isso, É. inclusive, que eu trouxe essa grande colaboração. Agora, o Toshiro Mifune, né? Eu lembro que, como eu falei, foi o primeiro filme clássico estrangeiro que eu vi e, logicamente, foi o primeiro filme com o Toshiro Mifune, né? E no início me incomodava a atuação dele, Ah, né? sim. Como muito exagerado e tal, mas hoje eu já vejo completamente diferente, né? Até porque, pô, tive acesso a muitos outros filmes que ele fez, né? E você vê que aquele ali não é ele sendo exagerado, não é o É o ator Kikuchi, né? interpretando mal, é o Kikuchi que é um personagem exagerado, né? E tem tudo a ver com o personagem dele, né? E basta você ver o filme seguinte do Toshiro Mifune pro próprio Kurosawa, que é o Anatomia do Medo, que ele faz um senhor de, sei lá, 70 anos, não é isso? Isso. E totalmente diferente, né, cara? Aliás, o Takashi Shimura, que antes faz o Viver, também interpreta um personagem muito mais de idade do que o Kanbei aqui nos Sete Samurais, e também faz brilhantemente um outro personagem totalmente diferente, né?
São dois excelentes Não, atores. eu acho que, assim, a gente já falou sobre isso, né? O Kikuchi, ele era de uma classe inferior, ele era filho de camponês, ele queria ascender socialmente, ele queria se misturar, ele queria ser um samurai. Então ele fica o tempo todo querendo provar alguma coisa. Mesmo depois que ele já está no grupo, mesmo depois que ele já tem tarefas ali dentro, ele ainda assim quer se firmar. E aí aquela que eu estava comentando, aquela cena do mosquete, né? O Kyuzo foi e voltou com o mosquete, né? Matei mais dois. O Katsushiro fica impressionado mais ainda, né? Chega a falar, até botar em palavras, ele fala: você é um sujeito maravilhoso, né? Ele fala pro Kyuzo, e aí depois ele vai contar pro Kikuchi isso aí. Você viu só aquele cara, ele foi lá, ele voltou, e o Kikuchi bocejando, né, fingindo que não tá nem aí, falando: ai, eu não tô nem um pouco entediado. E aí o Kikuchi sai, aliás, o Katsushiro sai, o que o Kikuchi faz? A primeira coisa, ele vai, aí é a hora que ele vai, porque ele fica incomodado com aquele, ele tem inveja daquela maestria do Kyuzo, ele quer ser igual. Então é por causa daquele momento que ele vai e faz o que não podia fazer, desobedece lá o plano, né? Que era cada um ficar no seu lado, na sua posição, e ele vai lá em busca de um... Que até é uma cena boa, assim, né? Que até é um momento bom, e ele consegue, né? Pelo menos voltar com mais um mosquete, né? É. Mas se arrisca, né? Mas levam a dura ali do Não, e Kanbei não só leva uma dura, como ele atiça os bandidos de uma forma que eles vêm com tudo para um ataque que acaba sendo o momento em que morre o Gorobei também, né? Tem um preço aquilo ali, né? Que depois vai ter aquele momento que eles não estavam muito preparados ali naquele momento para um ataque. Se você reparar bem, quando ele volta, logo depois vem um ataque, inclusive parece que tem alguns que entram por um outro lado que estava desguarnecido e acabam morrendo o Gorobei, né? Pega de surpresa, Mas né? vamos falar um pouquinho do Toshiro, já, pode ser? Já? Um pouco mais, né? Além de tudo que a gente está falando desse camarada aí. Manda ver. Que ele participou da Segunda Guerra, né? E aí lá, meados dos anos 40, estava desempregado, sem dinheiro, e um conhecido dele, que era cameraman lá na Toho, falou: aparece lá, vai ter lá, estão selecionando lá a gente para ser cameraman. E ele foi lá e fez uma inscrição lá para tentar uma vaga. Só que nessa época a Toho estava querendo renovar, né, as caras, né, do cinema japonês, os atores. Então estava com uma empreitada lá, um concurso de novas caras, e acabou que o currículo dele foi parar no departamento de elenco, né? E ele fez um teste, até que impressionou assim a maneira de atuar, só que ele era mais ou menos como é o Kikuchi, né? Ele era um cara meio arrogante, meio desafiador, e incomodou, e estava para ser reprovado. E o Kurosawa saiu, que não o conhecia, né? Mas ficou sabendo: tem um cara, ele nem estava participando desse teste, né? O Kurosawa estava no set de filmagem de um outro filme, e uma atriz, né, que já tinha trabalhado com ele, foi lá chamar ele e falou: olha, você precisa ver esse cara ali. E ele foi lá ver, e estava, justamente, ele chegou a tempo de ver o teste do Mifune, que estava para ser reprovado, justamente por causa da bad attitude dele, né? E ele interveio, né, para salvar o Mifune, até com a ajuda do Yamamoto, né, que era um mentor do Kurosawa, que também estava participando da seleção. Ele falou com o Yamamoto deu uma chance para ele, e aí o resto a gente já conhece, né? Resta história. Mifune fez alguns filmes com outros diretores ali, né, que era, na verdade, uma patota, né? Ele falou: o Kurosawa falou: fulano, tem um cara novo aí, põe ele num filme. Aí ele fez um filme de estreia, depois fez 2 filmes com esse próprio Yamamoto, e o quarto filme dele foi daí o primeiro dele com o Kurosawa, que é o famoso O Anjo Embriagado, né? Que foi um marco, né? Porque na verdade começou uma parceria de uma equipe ali que trabalhou em vários filmes, né? Ele, Takashi Shimura, Kurosawa, e também o compositor que a gente vai falar um pouquinho depois, né? O Fumio Hayasaka, né? E daí foram 16 filmes com o Kurosawa, até o Barba Ruiva. O que mais?
que você tem para falar dele aí no filme? Ah, tem a cena do peixe. Quer falar da cena do peixe? Não, eu prefiro a cena dele, aquela que ele atua pra câmera. Qual que é? A do. Ah, A do cena onde improviso? eles descobrem isso, que eles descobrem que É. o Manzo, Ah, né, que sim, sim. os aldeões mataram um samurai. Esse é o segundo grande momento, né? Assim, segundo na cronologia. O primeiro, só vou introduzir o que você vai falar, mas na cena aquela que a gente já falou do alarme falso, em que ele faz. O Kurosawa deu uma liberdade para ele improvisar ali, né? E ele faz, pô, ele dá um show, né? Ele é muito engraçado ali, né? Ele zoa com os camponeses, zoa com o vovozinho, enfim. E Como o personagem dele, como eu falei antes, era um que não iria existir, né? O, e o Kurosawa, evidentemente, tinha confiança no Mifune. Acho que ele deu essa carta branca para ele improvisar boa parte das cenas, né? não, Mas essa cena em que ele tá lá caracterizado, porque eles descobrem armaduras e as vestimentas de outro samurai ali, né, que os aldeões estão escondendo, e aí os outros samurais percebem, né, entendem o que é aquilo ali, ou seja, os camponeses provavelmente assassinaram outros samurais, né, e tomaram as vestimentas. Aquela cena ali onde ele explode, né, e deixa claro que ele, né, foi um fazendeiro também e que os samurais são culpados, né, pelos os fazendeiros agirem dessa forma, né? Aquela sequência ali toda é muito legal, né? sim. Porque ele fala praticamente para a câmera, né? Tem um ritmo ali de corte nos planos, os planos dele vão ficando cada vez mais curtos, né? Os planos do Toshiro Mifune. E é uma cena de muito impacto, né? E é uma cena pra mim ali é o auge da atuação do Toshiro Mifune, porque depois ele desaba num choro Sim. e quando o Kanbei fala pra ele, você tá falando isso porque você é um filho de fazendeiro. Você não é um samurai, você é um filho de fazendeiro. Aí ele dá só aquela olhadinha pra cima assim, ainda A chorando reação e dele, sai né? correndo, né? É Sai feito muito um legal a animal. reação dele ali. Ele não fala nada, mas a gente vê que ele, tipo, Que me pegaram, me engoliu, né? pegaram. Me pegaram. Me descobriram aqui. E aí ele sai, pega uma lança que tá no chão e sai todo, né, naquela forma meio animalesca dele, meio estranha, né? Depois desse momento, tem um exemplo de algo que acontece muito nesse filme, que a gente vai, uma coisa puxa a outra, então a gente não segue uma sequência, às vezes, muito lógica. Vamos falar de trademark, aqui, de marcas registradas e repetitivas do Kurosawa, as manias, e que nesse filme ele emprega muito, né? Que é justamente uma cena emendar na outra, né? Uma ação se desenrolando, e quando termina ele sai. O que acontece? Ele sai, fica meio que chateado lá sozinho, e nisso vem quem? Vem o Katsushiro vindo do namorinho lá, né? Tá feliz da vida, todo saltitante, quer dizer, os dois se encontram com os espíritos completamente opostos, né? Um tá revoltado, agoniado, chateado, chorando, e ele feliz, o que está acontecendo, né? E então, assim, você vê que as tramas paralelas se intercruzam e daí continua. E nesse momento ele está tão pé da vida, isso que é interessante. Ele está tão pé da vida que nem o fã-clube dele ele está afim de. Que é só aquele grupo de crianças que está sempre seguindo ele, né? Já reparou isso? E aí as crianças vão atrás dele, ele só falta esfaquear as crianças, né? Ele já vai pra lá, não sei o que e tal. Agora vamos falar da batalha na lama? Batalha na Lama é a última já, né? Praticamente. Você não tem nenhuma cena anterior? Tem a cena que eu gosto muito, que é a do estandarte, né? E isso, essa cena tem que falar. Quando morre o Heihachi, né? E é justamente o Toshiro Mifune que sai correndo lá de cima do cemitériozinho que eles têm Aham. ali, né? Onde tem um monte de areia com a espada do Heihachi fincada na cova dele. E ele sai correndo
para pegar aquela bandeira, aquele estandarte que foi o Heihachi que fez. Fincar no alto da Fincar cabana. lá, né? Subir, feito um cabrito ali, que sobe muito rápido. Finca aquilo em cima de uma das cabanas ali. E aquilo ali tem uma conotação importante ali, né? Naquele momento ali, né? Dá esperança para o resto do grupo. Né? E aquilo me lembrou muito realmente o cinema soviético dos anos 20, né? E depois até eu vi que o Michael Jackson chega a comentar isso na trilha também, né? Ele fala que o Kurosawa teria se inspirado nos filmes acho que do Dovchenko, né? Porque tem uns planos ali muito interessantes. Ele coloca o estandarte, aí dá um plano de um grupo, né? De fazendeiros ali olhando, organizado no quadro, bem cinema soviético. E ali depois tem uma linkagem com a cena da invasão, né? Isso ia comentar, porque acaba isso ali, ele finca o estandarte, senta meio que... mais um exemplo ele que se você senta falou, ali no alto da no telhado, né? Senta ali meio lamentoso e tal, daí a pouco ele olha para cima do morro, e aí tem o que, segundo se diz, é a primeira vez que isso é uma coisa tão batida hoje em dia, né? O personagem olha para o alto de um morro e lá no horizonte, né? Do topo da linha do alto do morro, você vê o inimigo vindo por trás, assim, né? você vê primeiro as cabeças, aquela horda de bandidos, e ali começa uma cena, linka com a outra. Acabou um velório, um enterro, uma lamentação, e não tem nenhum wipe ali, não. Ali já em seguida já vai direto para uma... Já é direto, né? Encadeado um atrás do outro. E ele fica todo excitado, né? Toda vez que ele vê bandido, que ele tem a perspectiva de ter ação, né? De que a porrada vai comer, ele fica todo excitado. Eu gosto muito também nesse filme que a gente não comentou muito ainda, das elipses mesmo, né? Coisas que não são mostradas pra gente, até porque se fosse mostrar tudo ia ter 6 horas o filme. Mas a clássica ali, o que o Rikichi fala para aquele samurai no início do filme ali, que a gente só vê o Rikichi saindo do grupo, indo em direção provavelmente a um samurai, daí a pouco ele está levando uma sova de um samurai revoltado. O que aconteceu? A gente só pode supor, né? Ele deve ter feito a propósito, o cara se sentiu humilhado. Outra, como que o Kanbei encontra o Chichiroji? Só vê os dois voltando já animados, papeando, já se reencontraram há alguns minutos, alguns instantes. Né? E várias outras coisas, aí não fica sabendo, né? A gente apenas pode supor, e isso é uma coisa que eu acho interessante, um recursinho legal. Assim, acrescenta um dinamismo, né? Que a gente até fica meio incomodado na hora, assim, como? O que aconteceu? Como? De onde veio esse cara? Né? Ou então até a própria introdução do Kyuzo, né? O que aconteceu? A gente já vê um duelo iniciado ali. Né? Mas é claro que tem uma aposta ali, né? Que tem alguma coisa não resolvida ali, né? Mas você ia falar da batalha final. Batalha na lama, sensacional. 6 minutos, 3 câmeras usadas simultaneamente. Ou mais, né? Eu acho que depois é que ele passou a usar mais 3 câmeras nos filmes seguintes, mas eu acho que de repente ele usou até mais câmeras ali. E aí, o que ele obtém com isso, né? Uma coisa que ele não tem o problema da continuidade, né? E ele tem sempre mais planos para ele poder escolher, né? Então ele acaba escolhendo aquele plano que ele acha que a ação tá melhor, né? E fica uma edição vertiginosa, assim, uma ação... E contínua, né? Isso é que é importante, né? Porque ele filma um samurai lá fazendo movimento de espada para atingir o bandido que está em cima do cavalo, e o plano seguinte é o cara caindo do cavalo, né? Mas há essa sensação de que a coisa é contínua justamente porque ele está filmando essa ação ao mesmo tempo, né? Praticamente. Uma câmera aqui no samurai e outra lá no bandido caindo. Então é uma técnica que também na época não era muito utilizada, né? E o próprio Kurosawa vai adotar isso aí a partir desse filme aqui, acho que pro resto da carreira, né? Sim. É uma cena que, quando se fala que Sete Samurais foi revolucionário dentro do filme de samurai, ou dentro até do filme de ação, tudo,
não foi tanto pela questão temática, de personagens mais profundos, né? Não são aquelas máquinas de matar e tudo mais, como também pela questão da maneira como foi filmada. Não é um filme até que tem tanta batalha, que tem tanta cena de violência, de ação assim. Ele tem muita preparação, mas a cena principal e a cena que tem é filmada de uma maneira inovadora, né? De uma maneira que confere um realismo muito grande, né? E principalmente assim, né? Pelo uso, mais uma vez, dos elementos da natureza ali, pelo Kurosawa, da chuva, que já começa antes, né? Já começa na noite anterior, já é meio que um prólogo ali para aquela batalha, e que daí gera toda aquela lama. Você vê, o pessoal morre na lama, né? Eles caem na lama, e aquilo é algo que chocou, inclusive, os japoneses na época, né? Eles estavam acostumados com aquela coisa do kabuki, aqueles samurais com as roupas coloridas e que praticamente morrer era fácil e matar era fácil, e morrer era indolor, né? E isso não é o que a gente vê em Sete Samurais. A gente não vê golpes perfeitos, a gente vê é uma luta, principalmente essa final, muito mais de raça, né, do que de técnica. E é uma sequência muito bem organizada, né? Eu me lembro que eu sempre tive a impressão, das primeiras vezes que eu vi, de que a coisa era meio confusa, e acho que muito contribuiu pelas cópias ruins que a gente tinha acesso, né? Acho que a primeira vez que eu vi esse filme, acho que foi gravado da TVE, era horrível, horripilante a cópia, muito ruim mesmo. E aí aquilo ficava tudo meio confuso, e quando você vê a coisa em HD e numa imagem bacana, cara, como a coisa é bem organizada, né? A edição é muito bem feita, né? É claro que tem assim, né, coisas de filme da época, né? O cara, pô, dá uma lançadinha lá, encosta a lança nas costas de um bandido, o bandido já sai caindo morto e tal. Tem algumas coisas assim que pode assustar pessoas que estão acostumadas com cenas de ação mais modernas, né? Agora é uma bobagem, mas se você consegue dar um pause naquele duelo lá em que aparece o Kyuzo, se você dá um pause no momento que eles estão com o bambu, porra, o outro cara toca nele primeiro. Você já reparou isso ali? Mas O cara se revolta porque o cara afirma aí que ele tocou primeiro. E o Kyuzo, não, mas o cara realmente toca ele primeiro, se você olhar direitinho. mas na hora do Só que aí vamos fala, ver. não, mas ele tocou, mas aí alguém comentou lá, não, mas ele toca de uma maneira que não seria fatal. É complicado. Enfim, é uma bobagem, Complicado mas aquilo ali. agora, outras marquinhas registradas que a gente vê nesse filme é a questão de círculos, né, em vários momentos ali, os círculos dos fazendeiros, né, o uso de círculos é muito recorrente, né? Já naquela primeira cena deles ali, dos camponeses, quando eles estão amedrontados, o que a gente vai fazer, não sei o quê, e ali aparece uma mulher também naquelas tomadas de costas, né, que eu não sei por que essa tara com isso, mostrar as mulheres de costas. A Shino, quando aparece a filha do Manzo, quando aparece a primeira vez, está de costas lavando o cabelo também. Então ele tem essa... Mas não é só ele, não. Acho que isso era uma coisa meio comum no cinema japonês. né? Não sei por que razão. E outra coisa muito legal do áudio, principalmente ali daquele negócio amplificado que ele põe, né? Ele dá uma distorcida na realidade, nesse caso ali quando você vê todas as cenas que você vê os bandidos a cavalo, né? Às vezes é uma long shot, né? Eles estão à distância e tudo. E o áudio parece que eles estão passando em cima da gente, assim, os cavalos, né? E o relincho dos cavalos, hein? É uma coisa que eu anotei aqui. Você sabe que o sonoplasta, né? Gravou, e para ele gravar, né, o relincho dos cavalos, porque ele queria atingir um relincho ali de cavalos que estariam numa batalha, né, enfrentando lanças e ali no momento da ação, né, e o relincho do cavalo normal não passa essa ideia, né. Aí o que o sonoplasta fez, né, eles separaram os garanhões das éguas durante um bom tempo. Aí quando as éguas ficaram no cio, eles botaram as éguas próximas dos garanhões e os cavalos ficaram loucos lá, né? Saiu faísca, os cavalos ficaram doidos, aí eles gravaram os relinchos do... Então quando você escuta o relincho do cavalo naquela cena final de batalha ali, você tá vendo na verdade um cavalo com tesão do cacete.
E diz que ficou tão bom que isso foi usado, ficou em estoque lá, em arquivo lá, e foi usado em outros filmes depois. Né? Passaram a usar aquilo. Filmes. Agora, um dos planos finais aí desse filme, né? Tem uma coisa muito legal ali. Você vai lembrar desse plano que ele é muito gráfico, né? Como é bastante parte desse filme. Que é a gente ver os 4 samurais. Os 4 montinhos. Os 4 montinhos com as espadas, né? Em cima. E os 3 samurais sobreviventes entrando, acho que da direita para a esquerda, né? No quadro. E observando lá em cima os 4 montinhos, né? Ali ele reúne pela última vez os 7 samurais. Né? E tem essa coisa bacana de metafórica de que os 4 que estão lá em cima estão num plano superior, né? Estão no céu, vai. E os que estão aqui embaixo estão no plano da terra, né? E tem aquela frase, né? Acho que é a última frase do filme, né? O último diálogo do filme, que é a do Kanbei com o Chichirote, falando que a gente perdeu de novo, né? A vitória dos camponeses, né? A vitória dos camponeses, que é uma coisa que aí você se lembra lá do início do filme, quando o Katsushiro aborda o Kanbei, né, e fica lá babando o ovo dele, me ensina, eu quero ser um aprendiz seu, não sei o quê. Aí o Kanbei solta o seguinte, eu não sou tão bom assim, eu perdi todas as batalhas que eu participei, né? Aí eu passei a entender que ele perdeu nesse sentido figurativo, né? Exatamente. Quer dizer, ele ganha as batalhas, ele vence, ele sobrevive, mas no final o samurai não sobra nada, muita coisa, né? E faz todo sentido depois que a gente entende ali, né? Porque a vitória dos camponeses, porque eles sim vão retomar agora a vida normal deles, sem essas ameaças externas, enquanto eles vão continuar vagando, sem ter comida, sem ter muito objetivo, sem também, objetivo, né? Um vai retomar uma vida próspera, né? De colheita, Ainda bem, né? Pensei que você estava falando do Katsushiro. Não, eu digo dos fazendeiros, né? Vão retomar a vida normal deles ali, que é próspera, vamos dizer assim, né? Porque eles vão colher e vão sobreviver com aquilo ali, não sei o quê. E os outros vão retomar essa vidinha de... o que a gente faz agora, né? Eu ia falar ainda bem do Katsushiro, porque ao contrário da refilmagem faroeste americana de 6 anos depois, 7 Homens e um Destino, né, que o personagem do Horst Buchholz, que é o equivalente ao Katsushiro, ele resolve permanecer na aldeia. É um misto, né? Ele é um misto, né? De Katsushiro com Kikucho, ele é uma mistureba, né? Pois é. Não tem uma correlação muito clara de personagens. Não tem. Mas é um bom filme também, só que perde muita coisa. Muita coisa. Ele é muito menos profundo. Muito menos profundo. Muito menos nuances do que um bom western, mas realmente como filme ele perde bem. Bom, a gente fala... Não, eu só gostaria de citar pelo menos o nome de outros atores ali, né? São... A maior parte do elenco regular da Toho, e vários trabalharam muito com Kurosawa. A gente já cansou de falar do líder cansado da guerra, Kanbei, né, que era o Takashi Shimura, que era o mais velho, mas também não é talvez tão velho assim, era 49 anos na época, né, e fez 17 filmes ao longo da carreira com o Kurosawa, sendo que a gente já citou, né, o principal papel dele com o Kurosawa foi o Viver, que ele fez o Sr. Watanabe, um burocrata que está morrendo de câncer. Fez em 54, além dos 7 Samurais, o Godzilla, que é um papel importante dele. E eu eu tenho uma memória para datas e essas coisas, eu costumo, sempre que penso nele, eu penso no Henry Fonda. Você sabe por quê? Porque ele nasceu e morreu no mesmo ano que o Henry Fonda. Não foi na mesma data, porque já seria demais, né? Ele é o Henry Fonda japonês. E, inclusive, se for ver os papéis dele, até que ele meio que equivale. Sempre um cara de boa índole, né, de bons valores e tal. Agora você está falando na morte dele, tem uma coincidência bizarra nesse filme, que os 3 únicos samurais que sobrevivem no filme, né, o Kanbei, né, que é o Takashimura, o Katsushiro, que é o Kokimura, e o Chichirote,
que agora eu não me lembro, é o Daisuke Kato, né? O nome do ator? Daisuke Kato. Daisuke Kato. São os 3 primeiros a morrer, né? Na vida real. Na vida real. Inclusive o primeiro era o mais novo, que é o Katsushiro, o Kokimura. Não, na verdade não foi bem assim. O primeiro que faleceu foi o Daisuke Kato. Ah, é? Foi o Daisuke Kato. Ele morreu... Informação que eu tinha que morreu... Ele morreu em 1975. Só que o Isao Kimura, né? Que é Isao, apelido Kokimura, que é o que faz o Katsushiro, ele morreu depois, ele morreu em 81, mas foi o que morreu mais jovem. Ah, sim. Ele morreu com 57 anos. Menor idade ali. Ele morreu apenas com 57 anos. Parece que ele abriu também uma produtora e faliu, ele ficou todo endividado e trabalhou muito para pagar todas as dívidas. E quando conseguiu pagar todas as dívidas, ele estava esgotado e ficou doente, morreu. E o último a morrer foi o Minoru Chaki, que é o primeiro, né? Que é o Heihachi, que é o primeiro a morrer no filme, né? Houve uma inversão aí entre filme e vida real. Agora, vamos falar de outro cara que morreu logo depois, senão você não vai se perdoar por causa disso. Morreu logo depois desse filme, né? Que era lá o grande colaborador do Kurosawa. Escrevia musiquinhas para ele. E ele tem um papel, indiretamente ele teve um papel fundamental em, talvez hoje a gente está falando de filme japonês e de Os Sete Samurais, que é o Fumio Hayasaka, né? Compositor, um grande amigo, né, de longa data do Kurosawa. Ele não era só o compositor de vários filmes do Kurosawa, ele era realmente um amigo dele, muito querido, que começou a trabalhar junto com ele em O Anjo Embriagado em 48, né? E nesse filme aqui um filme muito influenciado, uma trilha muito influenciada, como toda a obra do Hayasaka, pela música ocidental, né? Ele usa aquela coisa que vem lá da ópera, né? De leitmotifs, né? Tem diversos temas, motivos diferentes, né? Para cada personagem ou grupo de personagens, né? É isso que você ia comentar ali, que ele tenha... que a trilha dele tem esse diferencial. Tem, né? O tema dos samurais. O primeiro que a gente escuta é o tema... Ele usa instrumentos, né, diferentes, de acordo com o tema que ele criou para os grupos ali, né? Porque tem o tema dos bandidos, que é aquele que abre o filme, né? Só que assim, cada um desses temas também aparece ao longo do filme em tonalidades, em ritmos diferentes, né? Então, primeiro... Tem o dos bandidos, tem o tema dos samurais, né, que toca várias vezes, aí quando morre um samurai ele toca num ritmo meio fúnebre, meio lento. Ele faz uma outra tem o mambo, versão, né? O mambo lá do Kikuchi, né, que é bem recorrente também, tem a música do romance, tem a música da colheita, tem a música até do moinho lá, né, se você reparar, né. Tem uma música lá que seria meio que o lamento dos camponeses, é um murmúrio praticamente. E aí, o que aconteceu? Consta que ele compôs a trilha, mas ele próprio não gostou muito do que seria o tema do samurai, né? Então ele jogou fora isso ali, ele nem levou para apresentar. É verdade. Nem levou para apresentar pro Kurosawa. Só que o Kurosawa ele não gostou de nenhuma das outras. Aí o Hayasaka voltou lá e pegou na lixeira aquele tema do samurai, e aí o Kurosawa gostou e ficou sendo. Mas ele era tão chegado que nesse filme ele já estava doente de tuberculose, ele morreria logo depois, durante as filmagens do filme seguinte do Kurosawa, que é Anatomia do Medo, que parece que inclusive o tema do filme, né, eu vi o filme, mas não sabia disso na época, que é Anatomia do Medo, o nome já diz, mas o medo que no filme expressamente é o medo da ameaça nuclear, né? O protagonista fica louco e paranoico com o perigo nuclear e vai morar em São Paulo, né? Quer ir morar em São Paulo, vir morar em São Paulo, né? E na verdade a gente sabe que isso foi, agora lendo ali, que foi muito influenciado pelo medo do Hayasaka da morte iminente, né, praticamente ali para ele. E eu falei, ele estava morrendo de tuberculose. E eu falei que ele é importante pelo seguinte, tem um grande estudioso e crítico americano, o Donald Rich, né, que serviu lá no exército de ocupação, estava no Japão nesses anos 40 aí, e ele era um cara que gostava muito de música, então ele tinha vários discos lá com ele, de música ocidental, música inclusive clássica, moderna e tal, e o Hayasaka ficou sabendo disso e foi fazer contato com o Donald Rich, né? Queria ouvir esses discos, ficaram amigos, e daí o Hayasaka em troca também convidou o Donald Rich, que não manjava nada, não gostava de cinema,
para ir assistir para ir na torre fazer uma visita. E ele chegou lá justamente no dia que tava o Hayasaka estava trabalhando e estava tendo as filmagens de O Anjo Embriagado, né? E ele adorou aquilo ali, né? Ele narra que o Donald Hitch, as impressões, ele viu um carinha lá com um chapéu meio mole na cabeça, que era o Kurosawa, que comandava tudo. Ele viu lá um ator mais velho que parecia ter controle, e viu um que era uma explosão ambulante, né? De camisa havaiana e tal, que era o Toshiro. E daí ele se encantou por aquilo ali, né? E foi graças a ele que o Rashomon depois foi conhecido aqui no Ocidente, que depois foi Veneza, né? Que foi o prêmio do Rashomon. E aí essa abertura toda deveu muito a essa amizade ali desse Donald Rich com o Hayasaka. Foi um papel importante, né? Pois é. Donald Rich, que virou biógrafo do Kurosawa, né? Tem um livro muito bom, isso, inclusive, dele, chamado Os Filmes de Akira Kurosawa. Pessoal aí que pede indicação de livro, né? Esse aí vale a pena. Agora, pra gente concluir aí, né? Falar um pouco do Oscar, né? Que esse filme foi indicado a 2 Oscars, né? Direção de arte em preto e branco e figurino em preto e branco. Perdeu os 2 Oscars, mas é interessante, né? Como o filme teve essa exposição, né? E durante um bom tempo esse filme se chamou nos Estados Unidos de The Magnificent Seven, né? Não sabia disso, não. Que inclusive é o nome original do filme do John Sturges, que a gente já falou, Sete Homens e um Destino, né? E aí depois, quando saiu o filme do Western, né, o remake dos Sete Samurais, esse filme passou a ser chamado de Seven Samurai nos Estados Unidos, né? Mas antes era esse aí, os Sete Magníficos, né? Só lembrando, né, que além desse filme, né, que virou nos Estados Unidos a refilmagem em faroeste, Kurosawa influenciou, né? A gente vai fazer um podcast sobre ele porque é muito merecido, mas a gente já pode citar aqui o que todo mundo sabe, né? Quem é fã do Kurosawa, que outros filmes deles viraram westerns também, refilmagens americanas, pelo menos 2 que eu lembre, né? O Yojimbo, né? Claro. Yojimbo, por um punhado de dólares. E o Rashomon também teve Rashomon, virou teve uma refilmagem, né? O The Outrage, né? Com Paul Newman, tudo, né? É um filme razoável, eu vi esse filme. Esse perdeu muito mais do que os Sete Homens e um Destino. Né? Em relação aos Sete Samurais. E só para, como você falou aí, não é refilmagem, mas a importância desse filme para a carreira de outros grandes diretores que estão aí, né? Que, são fundamentais, né? Pro cinema moderno, que, né? Todos esses diretores que eu vou citar agora pagam pau pro Kurosawa, né? Spielberg, Coppola, George Lucas. Eu ia deixar o George Lucas pro final. Eu ia falar o Scorsese antes, ia deixar o George Lucas pro final, porque o George Lucas, inclusive, o Guerra nas Estrelas, né, tem muita influência dos Sete Samurais e tem muita influência principalmente, né, Fortaleza Escondida, né? Que o George Lucas afirma isso, que ele se inspirou diretamente no Fortaleza Escondida, né? Aquela história dos caras levando uma princesa, né? Que está fugindo, né? Do exército inimigo. Isso tem muito a ver com Guerra nas Estrelas, né? Que ali no Fortaleza Escondida não são 2 robôs, mas são 2 duas figuras curiosas que é o Minoru Shiaki, né? Que é o Minoru Shiaki e o Kamatari Fujiwara, né? Kamatari Fujiwara, que nesse filme faz o Manzo, né? Manzo. E que tem um papel mais destacado então no Fortaleza, né? E também no O Homem Mal Dorme Bem. Lembra que ele faz um dos envolvidos lá no escândalo e tal, que fica pressionado para delatar, pra caguetar, né? Dar com a língua nos dentes. Muito bom também esse Homem Mal Dorme. Falamos do Daisuke Kato, faltou falar do Seiji Miyaguchi, né? Que é uma coisa interessante que a gente tem que comentar dele, que faz o Kyuzo, né? Que é o espadachim, o mestre em armas, e na verdade o Seiji Miyaguchi nunca tinha posto a mão numa espada,
e nunca voltou a botar depois desse filme. Quer dizer, ele não manjava nada de espada, nunca tinha nem segurado uma espada. E treinou ali para passar pelo menos a impressão de que era um grande espadachim. Ele fez um intensivo aí de 2 dias e parece que quando chegou para a filmagem ele já estava inclusive anêmico. É sério, tão intenso que foi o treinamento dele, assim, por 2 dias. Tem um que a gente não falou, né? Mas ele não é à toa, é porque ele era realmente o menos conhecido e também ele não se deu bem com o Kurosawa e não só voltou a ter um papelzinho pequeno em Trono Manchado de Sangue, que é o Yoshio Inaba, que fez o Gorobei. Ele é o menos, talvez, conhecido aí dos 7 samurais, dos atores, né? E foi o que o Kurosawa escolheu para fazer bullying, né? Parece que ele fazia isso no set, escolhia um e... E o Katsushiro Kokimura, que a gente falou, que era o mais jovem, apesar de não ser tão jovem quanto o personagem exigia, né? Não era um adolescente, praticamente, tinha 31 anos já. Ele já tinha feito lá em Cão Danado, né? Um grande filme anterior do Kurosawa, tinha feito papel do assassino, né? Do bandido. Ele era o vilão, né? Vilão do filme, né? É isso aí. Mas eu acho que tá bom, né? Cobrimos bastante coisa. A gente podia falar 5 horas, eu acho, desse filme, hein? O que você acha? E eu acho que as pessoas vão desligar com 2 horas. Vamos ver. Coloquem aí, pessoal, no comentário desse episódio. Aliás, vocês estão comentando pouco, hein? Nossa voz não é tão sexy assim, cara. Nossa voz não é tão sexy. Aliás, voz era a única crítica que Kurosawa tinha com o Mifune, sabia? Ele elogiava o Mifune, a energia dele, mas ele dizia que a voz dele era meio grave demais e ficava muito abafada, às vezes não levava legal as palavras que ele estava falando. Ele dava um trabalho isso ali. Agora que você falou de voz, eu me lembrei. Mas então, a nossa voz é agradável, os ouvintes, né? O pessoal que acompanha o podcast gosta, então. Espero que sim. Só gostaria que comentassem mais. É isso aí. Mas valeu então, cara. Valeu. Vamos ficar por aqui. Até a próxima. Até a próxima, então, só reforçando, né? Um feliz ano novo. Isso aí. Com muitos bons filmes aí. Se você já viu tudo, reveja bons filmes. Se você ainda está avançando na sua cinefilia, que você tenha acesso a grandes filmes aí nesse ano 2016. E valeu por nos escutar, né? E continuar escutando em 2016, né? Vamos ver se a gente chega até o final do ano, né? Vamos lá. Abraço. Abraço.